Um gás ideal, inicialmente a uma temperatura igual a 300 Kelvin, é comprimido de forma a ter seu volume reduzido para 80% do valor inicial, sem alteração de temperatura. Qual deve ser a redução de temperatura na escala Kelvin para que sua pressão retorne ao valor inicial sem que o volume seja mais uma vez alterado? Então aqui eu fiz uma figura para representar a situação que está acontecendo na questão. Então aqui eu chamei de A, aqui é de B e aqui em C. Então é o seguinte, um gás ideal inicialmente a uma temperatura de 300 Kelvin, então a temperatura em A é de 300 Kelvin. É comprimido de forma a ter seu volume reduzido. Então vamos supor que o volume desse objeto em A seja aqui. E o volume em B, então se ele vai ser comprimido, então o volume em B vai diminuir. E ele diz que o volume em B é 80% do volume em A. Um gás ideal inicialmente a uma temperatura de 300 Kelvin é comprimido de forma a ter seu volume reduzido para 80% do valor inicial, sem alteração de temperatura. Então, se a temperatura em A é 300 Kelvin, a temperatura em B também vai ser 300 Kelvin. Qual deve ser a redução de temperatura? Então, essa temperatura vai passar de 300 Kelvin para uma temperatura menor. Para que sua pressão retorne ao valor inicial, então a pressão em C vai ser igual à pressão em A, sem que o volume seja mais uma vez alterado. Então aqui está o volume que o gás está ocupando, então ele quer que esse volume permaneça o mesmo também. Então o volume não vai alterar, então o volume em C vai ser igual ao volume em B. O volume em C vai ser igual ao volume em B. Então vamos ver logo isso aqui. O volume em B é 80% de VA. Então o volume em B é 80%, 80% é 80 sobre 100, que é a multiplicação VA. Então, posso cortar esse zero com esse. Multiplicando o meio pelos extremos, nós temos que 10 vezes VB é 10 VB. É igual a 8 VA. O 8 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, volume em A é 10 sobre 8 VB. Simplificando, nós simplificando aqui por 2, o volume em A, 10 dividido por 2 dá 5 e 8 dividido por 2 dá 4. Então, o volume em A é 5 quartos de VB. Então, vamos ver essa passagem de A para B. De A para B, a transformação é isotérmica, porque a temperatura é constante. Então, utilizando a equação geral, PA VA sobre TA é igual a PB VB sobre TB. Como a temperatura em A é igual à temperatura em B, então as temperaturas desaparecem. Então, substituindo, nós temos o seguinte: a pressão em A vezes o volume em A é igual à pressão em B vezes o volume em B,
Sabendo que o volume em B, posso substituir aqui o volume em B é 8 sobre 10 de VA. Então, vamos fazer aqui também. Volume em B é 8 sobre 10 de VA. Simplificando por 2, 8 por 2 dá 4 e 10 por 2 dá 5. Então, o volume em B é 4/5 de VA. Então, vamos substituir aqui. O volume em B é 4/5 do volume em A. Como aqui eu tenho VA e aqui eu tenho VA, posso cortar. Então, vai ficar o seguinte. A pressão em A é PB vezes 4/5. Multiplicando meio pelos extremos, 5 vezes PA dá 5 PA. 4 vezes PB, 4 PB. Nós podemos dizer, o 4 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. A pressão em B é 5 sobre 4 de PA. Então, a pressão em B é 5/4 da pressão em A. Vamos ver agora a passagem de B para C. De B para C, o volume é constante. Então, PB, VB sobre TB é igual a PC, VC sobre TC. Como o volume é constante, V, B e VC corta. Então, só fica pressão em B. Quanto é a pressão em B? Pressão em B é 5/4 de PA. Sobre a temperatura em B, a temperatura em B é 300 Kelvin. É igual a pressão em C. A pressão em C, ele diz que tem que ser igual a pressão em A. Então, pode botar pressão em A aqui. Sobre a temperatura em C. Como isso aqui é igualdade, a pressão em A corta com a pressão em A. Vamos multiplicar meio pelos extremos. 5/4 de TC, 5/4 da temperatura em C, 1 vezes 300, 300. Multiplicando novamente meio pelos extremos, vai ficar 5TC é igual a 4 vezes 300. Então, a temperatura em C vai ser 3 vezes 4, 12, com mais 2 zeros, 1.200. 5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, vamos dividir 1.200 dividido por 5. 1.200 dividido por 5. 2 vezes 5, 10. Para 12, 2. Baixo 0. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Esse zero daqui baixa para cá. Então, isso quer dizer que a temperatura em C é de 240 Kelvin. Mas ele está querendo saber, na questão, o seguinte. Qual deve ser a redução de temperatura? Então, a temperatura inicial era 300. A temperatura em C é 240. Então, a redução é 300 menos 240. 4 para 10, 6. 3 para 3, nada. Então, a redução é de 60 Kelvin. Até a próxima.